pessoal, boa tarde. Hoje a tia Suzy vai fazer uma videoaula com vocês falando um pouquinho sobre Tiradentes e a Inconfidência Mineira. Ontem foi feriado e foi justamente o feriado de Tiradentes. Então vamos saber um pouquinho mais quem foi Tiradentes e o que foi essa Inconfidência Mineira. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa saber é que Tiradentes, ele se chamava Joaquim José da Silva Xavier. Esse era o nome dele. Esse apelido de Tiradentes, ele tirou porque na época que ele viveu, ele exerceu várias profissões. Uma delas era dentista, mas ele foi militar, ele foi comerciante, enfim, ele exerceu várias atividades. Esse nome se deu por ele ser um dentista também na época e pegar esse apelido. Então, pessoal, Tiradentes foi uma pessoa que ele é considerado um herói nacional. Então, justamente por isso que tem o dia de Tiradentes como feriado, porque na época da colonização do Brasil colônia, ele foi uma das primeiras pessoas a lutar pelas injustiças sofridas pelo povo brasileiro em relação a Portugal, né, a coroa portuguesa. E o que acontece? Tiradentes, na época, ele vivia muitas injustiças, principalmente em relação aos recursos, aos tesouros que tinham aqui no Brasil. Nesse período, Portugal tinha direito a 20% de tudo que tinha valor aqui no Brasil, que era extraído, 20% ia para Portugal. E aí, depois disso, também eles ainda criaram o derrama. O derrama era um movimento que era obrigatório as pessoas pagarem os impostos, e se não pagarem, muitas vezes elas eram presas e acabavam sofrendo punições terríveis. Então, Tiradentes se uniu a outras pessoas na época, assim, a maioria das pessoas que se uniu a ele no período eram pessoas da elite, né, da elite brasileira na época, lá de Minas Gerais, pessoas abastadas que tinham condições. Então, naquele período tinha poeta, tinha dono de minas, tinha vários outros tipos de pessoas que faziam parte da sociedade econômica assim, mais alto lá de Minas Gerais, né? Então, o que acontece? Tinha engenheiro, tinha médico, militar, então todos eles também tinham o mesmo pensamento que Tiradentes, que estava errado, Portugal vir aqui no Brasil e ter direito a várias coisas que eram do nosso país. Então, eles começaram a realizar reuniões para discutir isso, alguma forma de sanar, de acabar com essas injustiças sofridas. Tiradentes, né, ele liderava o movimento, mas tinha várias outras pessoas da sociedade que tinham o mesmo pensamento e também queria abolir isso naquele período. Então, quando eles começaram, essas reuniões da Inconfidência Mineira duraram anos, até que eles resolveram que ia tomar uma providência e marcaram que seria no dia do derrama. O derrama, como eu expliquei, era o dia que a coroa portuguesa saía para receber os impostos daqueles que tinham, que não tinham, e quem não tinha de se virar, pagar ou iam presos, né? Porém, as pessoas que desfrutavam do mesmo pensamento de Tiradentes contra essas injustiças e esse movimento que eles estavam programando para brigar, delatou Tiradentes. O que fez? Foi lá e, como diz o pessoal caguetou o Tiradentes, e antes do movimento acontecer, a coroa portuguesa ficou sabendo das intenções de Tiradentes, do pessoal que estava organizando a Inconfidência Mineira, e foi e saiu prendendo todos os inconfidentes, né? E o que acontece? Todos eles teve punições, alguns foram expulsos, porém Tiradentes foi o único que sofreu na pele e foi morto mesmo pela coroa, foi acusado de traição e o mataram, né? E quais foram as causas desse movimento, a Inconfidência, pessoal? Foi a insatisfação mesmo causada por Portugal estar indo lá e pegar tudo que era nosso e querer mandar e desmandar num país que já era nosso, mas a coroa portuguesa, como, entre aspas, descobriu, né, queria mandar e queria ter direito a todas as nossas riquezas. E o Tiradentes foi um dos primeiros heróis a lutar por essa injustiça. Embora tenha sido morto, né, ele marcou a história justamente com esse desejo de liberdade da nossa nação.
E quais que eram os movimentos, o que eles queriam que esse movimento em Confidência Mineira, o que eles já queriam, já lutavam, né? Primeira coisa, eles queriam que proclamasse a república aqui, porque até então vivia naquele regime de reis e rainhas que mandava Portugal, que nós tínhamos um país que não era nosso, a gente ficava à mercê de outra nação. E em segundo, eles queriam também que realizasse eleições, entre outras coisas, né? Coisas de país livre, que eles lutavam para ter essa liberdade que hoje a gente tem, né? Então, o movimento, como que ele terminou? Como eu disse, terminou com várias punições, porém apenas com a morte de Tiradentes. Tiradentes, no dia 21 de abril, ele foi morto, enforcado, esquartejado, e por isso mesmo que no dia 21 de abril foi decretado o feriado de Tiradentes. Esse movimento, pessoal, ele ocorreu em Minas Gerais, né, como eu falei no início, e foi um acontecimento histórico que marcou a nossa história justamente porque o Tiradentes foi um dos primeiros a lutar para a gente ter o país livre que a gente tem hoje, né? Então, justamente por isso, ele é considerado um mártir do país, inclusive tendo o dia dele, ele foi esquartejado, mataram ele, enforcado, e deixaram partes do corpo dele por todo o Brasil na época. Foi uma coisa que naquela época era comum acontecer, né? Então, pessoal, é isso, bem breve essa explicação para vocês. Espero que ajude, né, nas atividades aí. Qualquer dúvida também vocês podem estar pesquisando, fazendo uma breve pesquisa pela internet. Na atividade que a tia Sus colocou, ela colocou também um breve resumo para vocês. E é isso, queria deixar um beijinho para vocês. Até a próxima videoaula.